E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, no nosso terceiro episódio, o nosso segundo convidado, né? Na verdade, são dois. É a dupla dinâmica da análise do comportamento de Brasília e também do Brasil, né? Dois dos maiores nomes que nós utilizamos dentro das disciplinas de análise do comportamento, com o livro deles, que eles são autores, Processos Básicos de Análise do Comportamento. Quase. Princípios Básicos de análise do comportamento. Processos e princípios, quase a mesma coisa. Estudou, né? Então, hoje nós estaremos aí conversando com Márcio Borges Moreira e Carlos Augusto de Medeiros, o famoso Guto. Gostaríamos aí que vocês pudessem se apresentar. Depois vocês vão ouvir o Ivo novamente, porque o Ivo todo mundo já sabe quem é. Os professores também, né? O Guto e o Márcio, mas hoje eles vão trazer muitas histórias interessantes pra gente. E só um parêntese, vale lembrar, os dois foram nossos professores. O Márcio me deu aula no mestrado, o Guto me deu aula na graduação. E você foi monitor, inclusive, do Márcio, né? Fui, e assim, foi muito bom, foi muito legal, aprendi muita coisa. E eu acho que tudo que eu sou hoje eu devo ao querido Márcio e ao querido Guto, Que lindo. que são essenciais nas nossas vidas. Inclusive aquelas dívidas que você estava comentando mais cedo. Aquelas eu devo a você, principalmente. Lembra aqueles 50 reais? 2008, né? Então, os juros estão comendo. Perfeito. Então, Oportunidade agora do Márcio se apresentar. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Ivo. Guto. Sou Márcio Moreira, né? Sou psicólogo, analista do comportamento. Formei na PUC de Goiás, em psicologia, fiz o mestrado lá também. Vim para Brasília em 2004, onde me tornei, pouco tempo depois, professor do Gabriel. Comecei em 2004, doutorado aqui na UNB, no programa de Ciências do Comportamento. Foi lá no IESB também que eu conheci o Guto, que a gente escreveu o livro, né, Os Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Sou diretor do Instituto Aldem 4, que é uma clínica de psicologia aqui de Brasília, com atendimentos em psicologia no geral e com uma ênfase grande em atendimentos de crianças com diagnóstico do autismo. Né? Acho que é isso. Apresentação. E, no mais, muito obrigado a vocês por esse convite para estar aqui hoje. Maravilha, maravilha. A gente que agradece, né, a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu lembro que até quando a gente foi fazer o convite, né, o Gabriel falou assim pra mim, pô, será que os caras vão? Porque assim, a gente convidar alguém que é referência pra gente é diferente, né? Então a gente sempre fica mais... Obrigado. Pela referência. Então a gente tava brincando, gente, na hora do almoço ali, que o Márcio falou que... Né, a gente falou, e aí, Márcio, como é que é a sua experiência na clínica? Ele falou, não, eu sei tudo e tal, sacaneando. Então, gente, esses caras são muito inteligentes. Vocês vão ter a oportunidade de assistir essa conversa, né, com eles e aprender muito com eles também, tanto quanto a gente aprendeu, né? Não tanto não, porque só uma hora de conversa não dá. Né? Mas vamos à oportunidade agora do Guto se apresentar. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É engraçado essa história de referência pra gente, não sei o quê. Cara, a gente não é rockstar, não, né? A gente continua sendo, nós somos as mesmas pessoas. A gente deu uma palestra no IESB recentemente, né? Do evento NACC. E o pessoal veio tirar foto com a gente, pedir autógrafo do livro, né? Princípios básicos de análise. Agora ele não esquece mais, não. Né? E aí, de vez em quando, o pessoal coloca nos comentários a lenda da análise do comportamento, o mito, o titã da análise do comportamento. Me senti o próprio Thanos. Eu falei, não, assim, cara, de boa, a gente está muito feliz com o convite. Estou de parabéns pela iniciativa de disseminar o conhecimento da análise do comportamento. Da análise do comportamento, não, da psicologia, no caso de vocês. Então, eu acho muito bacana essas iniciativas e sempre que houver agenda, a gente vai estar disponível para trocar uma ideia agradável com pessoas inteligentes. Bem. Sim, falando de mim, eu sou o professor doutor Carlos Augusto de Medeiros, o Guto, ou Medeiros, ou Moreira e Medeiros, né? Moreira e Medeiros. Teve um dia que eu fiquei bem contente, o cara falou assim, não, porque vocês são que nem o Obi-Wan Kenobi ou o Anakin. Eu falei, pô, aí sim. Aí sim. Então eu já vi que é igual o Sandy Júnior. Batman Robin também. Batman Robin. Então, eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado na Universidade de Brasília. Sou docente do Centro Universitário de Brasília, orientador de mestrado, da mesma maneira que o Márcio. Sou diretor-presidente da Pragmática Psicoterapia e Curso, na verdade, junto com a Patrícia, né? Ela é mais diretora do que eu.
Então, que é uma clínica de psicologia que também dá cursos, somente de análise do comportamento. A gente vai ter um aí daqui a 2 semanas sobre habilidades sociais, bem importante para quem trabalha na clínica. Demais. Então, quem tiver interesse, siga a gente lá no nosso Instagram, Pragmática Psicoterapia e Cursos. Também tem um canal no YouTube com o mesmo nome, que tem vários vídeos interessantes sobre psicologia, análise do comportamento. Criei a psicoterapia comportamental pragmática, que é um modelo de psicoterapia analítico comportamental que tende a ser menos ostensivo, menos diretivo. E aí tive a honra, né, o prazer de escrever os princípios básicos de análise do comportamento com o Márcio, que é algo que nos dá muito orgulho de ver a relevância dele para a formação de psicólogos e analistas do comportamento no país. Hoje ele é o livro mais vendido, não é? De análise do comportamento? Sim, de análise do comportamento ele é. No Brasil. No Brasil, né? No Usado Brasil. na maioria dos cursos de psicologia e tudo, né? Que eu lembro que a gente usou, um dos comentários que a gente havia feito era que esse livro, qualquer pessoa que nem entenda nada de psicologia consegue entender o conteúdo que está naquele livro. Né? Ele é um livro extremamente didático. E vocês lançaram agora outro, certo? Na realidade, a gente fez o primeiro volume, que ele foi publicado com a data... Edição. Desculpa, primeira edição. Foi publicado com a data de 2009. E a Artmed, ela nos convidou para fazer a segunda edição. 2007, pô. O Guto trabalhou muito hoje. Ele avisou, né, do almoço lá, ele... Geralmente a memória dele é primorosa, mas... Hoje tá ruim. Então, 2007, isso mesmo. E a Artmed nos convidou para escrever o segunda edição, que saiu com a data de 2019. Então, já faz um tempinho. Uhum. Mas nós estamos com um projeto novo, que é um spin-off, a ideia do Márcio, que é um livro só sobre análise funcional, que é algo muito importante para qualquer intervenção clínica de viés analítico comportamental. Então, a gente vai ser um livro que a gente vai se deter mais na análise funcional, se debruçar um pouco sobre os problemas que envolvem essa temática e pensar um modo de organizar mais sistemático, que traga menos confusão conceitual e até um modo de se fazê-la propriamente dita. O livro já tem um capítulo dedicado à análise funcional, né? Mas é pela experiência de sala de aula, até por posts do Instagram, a gente fica vendo que ainda precisa trabalhar mais sobre o assunto, né? Mesmo quem já é formado, tem experiência, a gente, mesmo na literatura científica, se você pega diferentes autores, você vê também tem diferentes formas, jeitos de fazer análise funcional. A ideia nossa é tentar dar um apanhado geral, fazer uma coisa mais, talvez um modelo que englobe todas as possibilidades aí. Né? Estamos escrevendo, começamos esse semestre, né? Exatamente. Tem previsão de saída? Tem previsão de... vai ser divulgado ou vai ser lançado? Quando? A gente pretende terminar de escrever no final desse ano, início do ano que vem, no máximo. Mas aí depois de escrito, aí é tentar ver com a editora como é que vai. Isso demora um pouco, né? Sim, interessante. Então a gente consegue estimar só quando vai terminar, mais ou menos. Esperamos que sim, né? Agora publicar já é mais complicado, depende aí conseguir as editoras. Fatores que estão fora do nosso controle. Depois que entra a primeira edição do livro, depois que a gente terminou de escrever, que mandou para a editora para ter aceite essas coisas, 3 meses para dizer se ia aceitar ou não, 9 meses para chegar a primeira versão, depois mais uns 3 meses a gente devolveu com algumas correções, então quase 1 ano e meio depois de tudo foi de enviado, né? Então demora um pouquinho. Como é que começou essa parceria de vocês em relação ao livro? Começou a gente dá uma disciplina chamada Processos Básicos de Aprendizagem. Não sei qual é essa, não. Por isso que eu colocou processo na sua cabeça. O Gabriel foi monitor dessa disciplina, né? E que é uma disciplina com introdução à análise de comportamento, psicologia, experimentos em análise de comportamento. E a gente começou como a maioria dos professores, como nós quando fomos alunos e a maioria dos professores faz, a gente pegou capítulos de livros importantes, como A Aprendizagem do Catania, o livro do Millenson, do William Baum, né? E só que essa disciplina, ela não era uma disciplina assim de não aula tinha expositiva. Ela a gente usava um sistema de ensino baseado em análise de comportamento que se chama Sistema personalizado de ensino. Sistema personalizado de ensino, né?
elaborado lá pelo professor Fred Keller. No qual os monitores são fundamentais, são a peça-chave. Sem monitor, tutor, nessa disciplina não tem como existir. Uhum. E então, nessa disciplina, o trabalho do aluno ele é um aprendizado ativo o tempo todo, né? A gente não vai lá e dá aula. O aluno, a gente prepara o material, ele lê, tem questões para ele treinar. Se ele tiver dúvida, ele procura os professores, procura os tutores, tira as dúvidas. Depois que ele tirou todas as dúvidas, não, dominei o conteúdo. Ele faz uma prova daquele conteúdo, ele só segue em frente no curso se ele tirar 10, né? Se não tirar 10, não tem problema. Volta, vamos ver o que você errou aqui, faz de novo a prova e cada aluno vai no seu ritmo. Então a gente tinha alunos lá que terminavam a disciplina em 15 dias e outros que demoravam 1000 dias. Né? 1.500 dias. 1.500 esse número aí. 500, é. 1.500 dias depois, né? para terminar. Né? Então, esses textos mais clássicos, eles são bem difíceis, né? Eles são muito bons, muito precisos, muito técnicos, mas talvez por isso mesmo são muito difíceis. E a gente tinha turma com 100 alunos. Então, imagina, chegava lá, a gente ficava um dia inteiro respondendo a mesma pergunta, da mesma dúvida, do mesmo experimento. E no semestre seguinte teria uma outra turma, então a gente, vamos preparar um material de apoio para esse livro aqui, para essa questão do livro do Catani, por exemplo. Vamos preparar um slide, para explicar, porque o aluno pode consultar, a gente vai diminuindo a necessidade do aluno de ficar procurando a gente. E a gente foi fazendo esse material suplementar. Uma apostila, na realidade, né? O que virou uma apostila, o Gabriel estava até Eu tenho lembrando. apostila lá em casa ainda. Ele tem o embrião do livro. Ainda não era Muito uma apostila, depois de um ano mais ou menos, assim, a gente viu que tinha um material. Era um apanhado de textos, não era? Imprimi tudo, cheguei, botou, a gente tem aqui acho que tinha 50 e tantas páginas de material. A gente começou vamos escrever um pouquinho mais, então, e transformar esse material que a gente tem de reflexo, por exemplo, num capítulo. Aí, a gente foi substituindo e montando a apostila, né? Porque assim, a gente tinha textos que eram muito bons, mas eles eram muito complexos, a linguagem da análise do comportamento é muito árida, inclusive uma das coisas que afastam os estudantes da análise do comportamento é compreender essa linguagem. Então, você aprender com Millenson, com Catania, até com o próprio Keller e Schoenfeld, era muito difícil e afastava bastante os alunos. E existiam textos mais didáticos, como Baldwin Baldwin, o próprio Melot. Só que, Melot, que tinha algumas imprecisões conceituais. Então, a gente acabou, vamos escrever a gente. E aí, chegou nessa hora que ele trouxe esse material, essas 50 páginas, a gente fez uma espécie de divisão ali, qual assunto que ele se sentia mais confortável para escrever sobre. E a gente fez essa apostila, funcionou bastante, né? Alavancou né, o desempenho dos estudantes lá no PSI. E aí o Márcio, por isso que ele virou o primeiro autor, ele foi bem ousado e falou, não, vamos mandar pra editora. Eu, medroso pra caramba. Coragem. Medroso pra caramba e tal. Aí o Márcio, não, vamos mandar. E mandou logo pra Artimed, né? Nossa. Né? O cara já mirou aqui, né? O sarrafo lá em cima e colou, entendeu? Deu certo e deu bastante certo. É isso. Então, foi essa a origem dessa parceria aí de muitos anos. Porque é um material muito bom, né? Eu dou algumas disciplinas de análise do comportamento. Na instituição que a gente trabalha, existe uma disciplina chamada Matrizes do Pensamento Psicológico, Behaviorismo. Também existe, né, análise experimental do comportamento. E essas disciplinas, de certa forma, eu forneço, né, na instituição. E assim, os alunos utilizam o livro de vocês e sabem, né, que o livro é incrível, né? O livro é, Obrigado. assim, muito bom pela razão, né, de que vocês dois estavam juntos fazendo, enfim. E é bem interessante observar essa evolução dos alunos em relação à compreensão de algo que realmente, dentro da faculdade, acredito que a análise do comportamento só não seja mais odiada do que a psicometria, que é uma das áreas que eu trabalho. E aí eu acredito que a gente torna isso mais agradável. O livro torna mais agradável e mais simples, mas não de uma forma superficial, mas simples de compreensão. Tá? E tem sido um xodó dos alunos, eu ia até perguntar para vocês, a TCC, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês com relação à TCC. Foi uma das perguntas que fizeram no nosso Instagram, né, e que queriam que a gente passasse para vocês. O que vocês pensam sobre a TCC e as diferenciações que vocês enxergam da análise do comportamento para ela. O que vocês pensam sobre esse assunto?
Porque realmente na sala de aula, né, é impressionante. O que isso tem a ver com o TCC? Tudo é TCC, TCC. Ela ganhou um espaço impressionante, pelo menos lá na instituição que a gente dá aula, né? Tem um espaço enorme para TCC. Eu não sei como é que é na instituição que vocês trabalham, mas no decorrer da carreira de vocês, o que vocês percebem com relação a ela? Eu vou começar, porque eu tô, né, há mais tempo, né? O Márcio é mais novo do que eu, há alguns anos. E a PCP é quase TCC, então... Eu ia falar que não parece mais novo, mas não vou sacanear o convidado. Parece muito mais Mas, O nosso Gabriel aqui, né, com cabelos brancos. mas assim, 25 anos, gente, isso aqui, ó. o que acontece? Se você pegar historicamente, havia uma diferença muito grande. Se você pegar os anos 90, a análise do comportamento aplicada, clínica, ela estava num canto e a TCC estava em outro, né? Mas, principalmente com o advento da ciência comportamental contextual proposta por Steve Hayes, na década de 80, é uma versão muito parecida com a análise do comportamento, mas ela tem algumas diferenças, principalmente o uso dos termos de nível intermediário. Então, não tem problema na ciência comportamental contextual você utilizar termos como coragem, amor, valores. Isso possibilitou, e eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, mas isso possibilitou um diálogo maior com as terapias cognitivo-comportamentais. E a partir do momento surgiu o que a gente chama de terapias comportamentais contextuais ou de terceira geração, que elas trazem elementos, trazem esse diálogo entre a análise do comportamento e as terapias cognitivo-comportamentais. Agora, se a gente pegar as terapias cognitivo-comportamentais clássicas, uma visão totalmente nomotética, né, uma preocupação pequena com o indivíduo e muito mais com a técnica, uma aplicação de procedimentos de uma maneira não preocupado tanto com o indivíduo, mas mais com o que funciona para a maioria das pessoas, de fato há uma divergência grande. Mas as terapias contextuais, elas arrumaram uma forma de manter a análise funcional individual. E isso possibilitou o diálogo. É óbvio que você vai ter um terapeuta que trabalha com FAP ou com ACT, por exemplo, que ele pessoalmente pode ter uma visão mais tecnicista. Sim. Mas se você pegar a ACT, ela pode ser usada de uma maneira individualizada. E aí ela se aproxima bastante da análise do comportamento. Entendi. Certo? E aí eu vou deixar um ponto para o Márcio falar um pouco mais, mas eu vou só introduzir. Mas essa proximidade com a TCC, ela foi muito importante, porque a TCC tem uma grande bagagem de evidência de eficácia. Sim. O que a terapia analítica comportamental não tem, porque ela é uma terapia baseada em processos. Então você tem pesquisas que mostram que determinada manipulação dentro do consultório produziu uma alteração no comportamento-alvo em clínica para aquele indivíduo. Mas ela não tem dados de evidência estatística como as terapias cognitivo-comportamentais sempre tiveram. Elas estão muito na moda, porque qualquer psiquiatra que você vá hoje, ele vai recomendar TCC, né? a TCC. Então, as terapias contextuais, elas conseguiram produzir essa aproximação e também produzir o tipo de evidência que é valorizado pelos médicos, né? Então, ele brincou que a pragmática, ela é quase TCC. Assim, hoje em dia essa diferença não está mais tão evidente, porque boa parte dos procedimentos da TCC, da pragmática, envolve alternativas para mudar o modo como a pessoa descreve o ambiente dela, como o modo como ela se descreve, como é que ela percebe as relações comportamentais. Ora, um cognitivista dizia que a gente está mudando crenças. A gente só não parte do pressuposto que mudar as crenças vão mudar o comportamento. Mas eu acredito que nenhum cognitivista sério pense a mesma coisa. Ou seja, não basta mudar a crença para que mude o comportamento, né? Então, existem outros procedimentos para tentar propiciar a mudança de comportamento. Então, hoje em dia, a distância diminuiu consideravelmente e talvez, em algum tempo, ela deixe de existir. A não ser alguns mais rabugentos, mais puristas, não sei o que e tal, enfim. As evidências estão aí, fica meio difícil você ficar batendo em evidências que estão na tua cara, né? Sim. Já fica a dica pro corte.
nenhum cognitivista sério gostaria que mudar a crença. Vai dar engajamento. Isso Já aí. dá, os fracos. vai ter hater lá no... Vai, Mas você dá engajamento. O ódio leva mais engajamento do que o amor. É. Team verdade. Behavior e Team Cognitive, né? Eu tô falando que tem cognitivista sério, pô. Tá, isso pode cortar. Eu acho que questões como essa, acho que tem que fazer um recorte antes, uma observação antes, que é o seguinte. Se você dizer, eu sou analista do comportamento, versus eu sou cognitivista, eu sou analista, né? Quer dizer, eu tô falando mais da minha teoria, de como eu explico o mundo, do que necessariamente do que eu faço. Né? Se a gente pegar, vai parecer uma piada, né? Mas um analista do comportamento, um psicanalista e um junguiano entram numa sala de... Opa, vai ter um corte aí. Rogeriano. Mas se você, imagina, tem lá uma salinha, cada um tá numa salinha atendendo. Tem lá um vidrozinho, você olha os três atendendo, você não vai saber Uhum. diferenciar o que tá acontecendo. Você tem, nos 3 exemplos, 2 pessoas conversando, né? Agora, eu vou focar mais em perguntas do tipo X ou Y, se eu vou dar mais atenção, se eu vou deixar você falar mais e não vou deixar você menos diretivo. Algumas orientações gerais. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu uso uma determinada técnica, ela não tem dono. Ela ela não é teórica. Eu que vou explicar isso que você está fazendo. Se um seu está reforçando o meu comportamento, está aumentando a probabilidade de eu continuar falando, né? Ou uma outra abordagem vai explicar de outra maneira, né? Então, se você acha que faz sentido o jeito que eu explicar em termos cognitivos o comportamento do ser humano, beleza. Se você acha que faz sentido explicar em termos de relações ambiente-indivíduo, análise de comportamento, beleza. Você acha que faz sentido explicar em termos de id, ego, superego e instâncias psicodinâmica? Beleza. É só a forma como eu explico. Agora, a questão, né? TCC e análise do comportamento. Acho que o mais importante, pelo menos tem mudado o jeito de pensar, o que funciona. Não me interessa de onde vem. O que tem, o que tem alguma evidência de que vai produzir alguma melhora, algum ganho para o cliente. Aí, beleza, a origem é TCC, a origem é psicanálise? Tranquilo, eu vou lá, pego o artigo, eu descarto a introdução, porque eu não sou... O jeito que aquele outro explica eu não gosto, eu prefiro do meu. E eu vou olhar, ele pode estar chamando lá de contra-transferência, eu vou chamar de outra coisa. Mas, opa, esse psicanalista demonstrou que tal prática funciona para a depressão. Que entra no tema que está muito em voga agora, que é prática baseada em evidências, né? Agora que eu digo aqui no Brasil, porque Década de 90. o texto original, assim, o assunto começa na APA, na Associação Americana dentro da Psicologia, formalmente em 1995. Na medicina já existia desde os anos 70, né? Então, eu acho que tem a ver, inclusive, com o código de ética nosso, que está lá no código de ética, é procurar as melhores práticas, e não procurar psicanálise, análise do comportamento ou psicologia cognitiva, né? E eu acho que é importante falar sobre isso, porque quando nós éramos alunos, e talvez até quando eu era professor do Gabriel e do Ivo. e do Ivo, acho que eu já estava um pouquinho mais amansado, digamos assim, mas é de que a gente foi criado para ser behaviorista xiita. Eu lembro. Skinner é meu pastor e nada me faltará. Né? Então, assim, o mundo é a análise do comportamento e qualquer coisa fora da análise do comportamento Não presta, não... tem que ser descartado. E aí de quem falasse mal da... E pior ainda, a gente ficava, e isso ficava circulando em torno só de teoria da análise do comportamento. Né? A gente, como nas faculdades, a gente na graduação a gente não lê texto em inglês, os artigos de análise do comportamento sobre prática clínica, que já estão rodando desde os anos 70, a gente não tem acesso. O que a gente tem acesso? Ratinho, pombo, ratinho, pombo, ratinho, pombo. Verdade. E teoria. Né? Se você vai para uma literatura em inglês, tem muita coisa da análise do comportamento, já bastante antiga, sobre clínica, mas não passa nem perto da quantidade do que a teoria que TCC publicou ao longo dos anos, né?
Mas tem bastante coisa. Então hoje a minha visão, toda vez que me perguntarem sobre esse assunto, pelo menos no momento, olha, escolha eu acho que é importante você ter uma abordagem. A abordagem é a forma de abordar um tema, né? Escolha uma, porque juntar eu acho que é sempre confusão. Essa coisa de eu uso tudo vai para as técnicas. Não tem como conciliar dois tipos de explicações que são consistentes, incongruentes, né? Mas olha para o seu colega lá, a psicoterapia cognitivo-comportamental, cara, tem dezenas e dezenas de práticas, e uma coisa que eu gosto muito com manualzinho, com descrição, né, com um roteiro para você fazer, coisa que nós, analistas do comportamento, alguns até criticam um pouco esse tipo manuais, de manual, de procedimento. Eu acho fundamental você ter que ser capaz de descrever a técnica. Senão, é arte, na minha opinião. Então, eu tenho que ser capaz de descrever, que é diferente da ideia. A gente tem conversado bastante sobre isso. Estou brincando aqui, mas a gente conversa bastante. Desculpa te interromper, a gente tem uma live bem legal, que está no canal do YouTube, da Pragmática Psicoterapia, o curso, não sei se está no seu. Se inscreva no nosso canal, siga a gente no nosso Instagram. Também deve estar lá como Rios, né, que a gente fez uma live debatendo essa questão dos manuais em psicoterapia. Exato. E a gente aborda com bastante profundidade essa questão. E ter manual, ter procedimento, não quer dizer necessariamente ser aplicador de técnicas e desconsiderar as questões idiosincráticas do Ivo ou do Gabriel. Não tem nada a ver com isso. Né? Se teve a ver, foi no passado remoto, distante. Então, hoje, não interessa para mim, interessa funciona. É um critério bastante pragmático esse de avaliar. Então, lá em casa, antigamente só tinha livro de análise de comportamento. Hoje, se você for lá na sala de casa mais acessível à mão, tá um livro de psicoterapia cognitiva. Freud, tá? Aí é que tá, não é o Freud, cara. Não pode. O Freud, o Skinner, esses caras foram geniais, importantes, mas a gente tem que parar de lê-los. Por quê? Olha o corte. Por quê? O Skinner pensou um monte de coisas geniais. A gente está até hoje testando algumas das ideias dele. Mas se produziu muito conhecimento empírico mesmo. Tá? Então você não precisa ficar lá nas leituras antigas. A gente tem na psicologia, a gente tem uma coisa com os clássicos, beleza, são muito bons. Mas ler na sua hora vaga. Acho que ocupar tempo de curso de psicologia com Skinner e Freud, hoje em dia, é perda de tempo. O que eu falo é o seguinte para os alunos. Nem Freud pensaria como Freud se ele fosse vivo hoje. Nem Skinner pensaria como Skinner se ele fosse vivo hoje. Perfeito. Não tem como. Os caras estavam avançando o pensamento deles. Né? Os caras só não continuaram porque a vida, né? Acabou. Se o Skinner chegasse na faculdade hoje e você tá usando o meu livro de 53... Exato. A essa altura do campeonato, então você não leu o livro, porque o meu livro está dizendo, você tem que avançar, você tem que mudar, né? Ah, e a linha teórica também, eu acho que ela é uma influência, né? Ela não determina também completamente sua atuação, né? E eu vejo hoje as pessoas procurando muito por linha teórica. Não, eu quero um terapeuta da TCC, eu quero um terapeuta, sei lá, da psicanálise e tal. E é válido. Eu acho que todo mundo tem esse direito de procurar, né, aquilo que se identifica e tal. Mas na hora de viver a experiência desse campo teórico, vai ter a diferenciação, né? É inevitável. Então a forma de atuar do Márcio vai ser diferente da do Guto, da do Gabriel e da do Ivo. Independente se a gente fosse aqui todos da mesma linha teórica. Exatamente. Hoje eu que estou sobrando um pouco mais aqui, que eu sou da história cultural. Então eu tô um pouquinho mais afastado. Mas mesmo assim, existe um respeito muito grande pela comportamental, existe um respeito muito grande por todas, né? Porque eu acredito que cada uma traz ali a sua noção. Mas na época que eu estudava tinha essa disputa de poder muito forte, que eu acho que tá diminuindo. Ainda tem, mas ainda tem. Ainda tem. Onde eu fiz minha graduação, diminuindo um pouco, eu acho. foi gigante. Não, para mim continua alto, continua. Sim, há instituições que isso é mais severo, né? Na UNB era muito grave. Quando eu dei aula no FMG era muito grave. No CEUB há uma boa convivência entre docentes, mas entre as quatro paredes da sala de aula, professor e alunos, tinha bastante jogo baixo, assim, e críticas levianas, eu acho que de ambos os lados. Eu vou sempre puxar a sardinha pro meu lado, vou me vitimizar aqui, que sempre falavam mal da análise, do comportamento, bababá. Mas, enfim, eu acho que ainda há um desrespeito grande. Eu tenho...
há vários anos atrás, houve uma manifestação do ato médico. Lembro disso. Foi lá perto do Planalto. Isso, na esplanada ali. Na esplanada, isso. Obrigado. E aí era muito engraçado, porque você via lá odontólogos, aquele bolinho. Fisioterapeuta, um bolinho. Fono, um bolinho. Psicologia, um bolinho aqui, 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 um bolinho aqui. Então, e eu, infelizmente, eu não concordo não com você. Eu acho que ainda falta muito diálogo, muito respeito para ouvir a outra abordagem. Definitivamente. Lá na instituição que a gente dá aula, a gente sente que tá um pouco mais tranquilo, né? Nesse sentido. Mas eu concordo que a psicologia talvez seja a classe mais desunida. Mas é impressionante. E até que ponto vocês enxergam isso como prejudicial ou benéfico? Para mim é O debate prejudicial. poderia ser benéfico em um ponto, mas da forma que ele tá, acho que não. Eu acho que é prejudicial. Na minha concepção, porque é muito louco isso, assim. Eu comecei brincando com aquela história, né, de que o titã da análise do comportamento, né, o gênio, o ícone, não sei o quê. Isso não combina com a academia. A gente está falando de ideias. A gente não está falando de pessoas. Então, o fato de você gostar da história cultural é como se isso colocasse um rótulo na sua testa de que eu vou te mandar para um campo de concentração, entendeu? Isso é um absurdo, isso não faz sentido nenhum, eu quero te ouvir, cara. Agora, o que dificulta o diálogo, e aí eu vou puxar mais uma vez a sardinha para o nosso lado, a gente deu uma aula junto com a Elizabeth Tunes lá no mestrado um tempo. Eu conheço, eu tive aula com ela também. E aí, cara, mulher brilhante, né? Fantástica, assim. Mas ela usava um dos conceitos lá do Vygotsky. Beth, me dá um exemplo. O que ele está descrevendo? Me conta a historinha que ele descreve. E ela não me dava esse exemplo. Então, para mim, para acontecer esse diálogo, a gente tem que voltar pro fenômeno. E se eu ficar tentando debater, né, vamos pegar o seguinte, transferência. Transferência é uma generalização de estímulos operantes na qual, cara, eu estou traduzindo conceito por conceito. Não faz sentido. Faz mais sentido. Eu vou chamar de terapeutizando. O que esse terapeutizando fez? Você vai chamar isso de quê? Eu chamo de transferência. Ok, eu vou chamar isso de generalização de estímulos. Aí a gente consegue conversar. Entendi. Mas enquanto continuar muito passional essa história, assim, e personalizado, eu acho que a gente não está com maturidade. É muito engraçado isso, né? Acho que a gente não tem essa maturidade para esse diálogo. E para mim ele atrapalha muito mais do que... E é interessante, porque a nossa profissão, nós somos psicólogos, ela é aviltada o tempo inteiro pelas outras áreas do saber, pelas outras profissões. A gente vive se queixando, porque coach faz isso, coach faz aquilo. Na minha concepção, o coach faz o que faz por responsabilidade nossa. Ele está ocupando uma lacuna que a gente não ocupou. E na minha concepção, a nossa desunião gerou isso. É uma das responsáveis por isso. Também acho. No início da carreira de vocês pensavam da mesma forma? Ou vocês a gente não pensa da mesma forma até hoje. Não, você diz, se vocês desenvolveram uma linha de raciocínio desde o começo, vocês mantiveram essa mesma forma de pensar, ou vocês foram mudando essa maneira de pensar de vocês sobre a análise do comportamento, sobre a psicologia? Ele quase derrubou a televisão que você perguntou. O Márcio, por exemplo. Márcio, hoje, você pensa da mesma forma quando você me deu aula em 2007, 2008? Mas nem de longe, mas mudei Não. muito. A primeira coisa é separar o vocês. Nós dois, apesar da parceria de mais de 2 décadas, a gente pensa assim, a gente diverte muito na forma de pensar, de interpretar, mesmo, por exemplo, de prática baseada em evidência, né? Não era o Moreira Medeiros, né? O negócio Era. Seu Moreira Medeiros. Essa semana mesmo a aluna foi preencher a ficha de estágio. Márcio, é Borges de Medeiros? Nossa, confundiu tudo. Não, eu mudei muito a forma de pensar nesse sentido de... o pensamento era dentro da caixinha, só análise do comportamento e não psicologia. Mas eu penso um pouquinho diferente do Guto, que o diálogo às vezes não precisa, não pode, não tem nem como acontecer. Né? Há espaços que esse diálogo pode acontecer, mas tem visões que são tão
opostas que não tem o que... Vou parar de mexer a mão, porque vão quebrar o estúdio de vocês aqui. Que não dá para começar a discussão, porque as premissas são muito diferentes. Eu vou dar um exemplo de diálogo agora. Eu gosto muito das pesquisas de psicologia social, experimental. Eu publiquei alguns artigos com alguns alunos sobre controle de estímulos, que é um termo da análise do comportamento, né? Em que sobre preconceito racial e trazendo dezenas e dezenas de textos da psicologia social cognitivo, traduzindo isso em termos de controle de estímulos para dizer, colegas analistas do comportamento, esses caras estão estudando isso há décadas e décadas e décadas, eles já pavimentaram um caminho gigantesco que a gente não precisa percorrer, refazer ele, né? Basta só entender, deixa um pouquinho de lado a introdução dele, o conceito, o efeito de priming, o que ele estiver chamando, entenda o que o Goto falou, isso eu acho fundamental, entenda o fenômeno. Agora, como você vai escrevê-lo ali, né? Então, esse é um diálogo possível, mas a psicologia é tão vasta e diferente que tem algumas abordagens, algumas formas de pensar que não desmerecer ninguém, mas segue teu caminho, que eu sigo o meu, assim, é tão divergente que não dá para começar a falar. Mas sim, dá para ter diálogo com muitas coisas, só que não é geral, na minha opinião. Na realidade, o diálogo ele não é obrigatório, mas a disputa, ela é... Sim. Ela, para mim, ela é contraproducente. Certamente eu mudei muito a minha forma de pensar desde a minha graduação, de fato, porque meu comportamento foi exposto às novas contingências, aí ele se modifica. Isso, acho que se uma pessoa continua pensando do mesmo jeito, no final da carreira, que ela começou no início da carreira, não faz o menor sentido. Desculpa a falta de modéstia, mas se você pegar Freud no início da carreira, ele mudou muito de ideia ao longo da obra dele, a mesma coisa com Skinner. Então, sem dúvida alguma, a gente vai mudando o modo de pensar, enfim. E é interessante porque eu e o Márcio já perceberam que a gente discorda bastante. E eu tenho certeza que eu afetei o modo dele pensar e ele afetou o modo de eu pensar. Isso faz parte de uma interação de troca de estímulos, né? O Guto me salvou de ser um cara de extrema direita. Viu só? Se não fosse eu tivesse conhecido o Guto... Agradeço, amigo. Agradeço, amigo. Aproveitando, a formação política do psicólogo é importante? Ixi. Pra quê? Para os atendimentos, por exemplo, psicoterapêuticos ou para a docência? Não, na minha concepção, ele tem que ter uma clareza do posicionamento político dele. Agora, em termos ideais, ele não deveria deixar isso afetar. Ele tá um psicólogo incompleto se ele fizer isso. Né? Então, ele tem que ser capaz de dialogar com pessoas que pensam de uma maneira completamente diferente dele. A metáfora que eu uso é da mesma coisa de você interferir na religião, que isso está proibido pelo nosso código de ética. Para mim, entra na mesma categoria. Então, eu tive vários terapeutizandos que, em termos políticos, tinham um posicionamento completamente distinto do meu. E quando era relevante quanto aos comportamentos-alvo, a gente debatia sobre política, mas não numa retórica de convencimento nem nada disso, mas entender a função do comportamento. Então, certamente quem foi psicólogo na época dessa polarização política aí, deve ter atendido algum terapeutizando que brigou com a família inteira. Sim, vários. Né? Vários. E aí você tem que analisar esse comportamento independente do posicionamento político do seu terapeutizando. Eu vou falar algo polêmico agora. Eu acho meio temerário um psicólogo se descrever como psicólogo de esquerda, um clínico, né, enfim, ou com um nicho muito, muito específico, porque na minha concepção, tudo bem. Em termos mercadológicos pode até funcionar, mas ele está deixando de acolher pessoas que não estão dentro daquele nicho. E acho que isso, enfim, pode trazer problemas para essa atuação. Dentro da docência também? Estaria assim? Os alunos, porque tem muito debate, né, em sala de aula, gente. Assim, o que a gente tem que fazer, o que não pode ter, Ivo, é uma doutrinação. Né? Tudo bem, se fosse um curso de ciência política, talvez tivesse alguma relevância de ciências sociais. Para psicologia, você não está ali para mudar a orientação política de ninguém. E se você dá aula de psicologia social, você tem que entender
os posicionamentos, o comportamento do grupo. Eu dou aula de psicologia social. Então, Não tem esse embate, realmente. e aí, quando ele começa a acontecer na minha aula, pouquíssimas vezes que isso aconteceu, eu tentei cortar, porque ele não fugia do propósito. Entendi. Ali não era o fórum. Agora, galera, vocês querem sentar no boteco ali depois trocar uma ideia, fica à vontade. Mas aqui Sala de não é aula, o não. contexto para isso. Entendi. Exato. Ouviram bem, pessoal? Faculdade não é um antro da esquerda de doutrinação. É um Tem negócio certeza, sério. Márcio? É um negócio sério. Tá? As pessoas estão lá fazendo ciência. Tá? Quando você vai no seu médico, estuda numa faculdade. Cara, mas me tira do sério essa Isso irrita falação mesmo. de Isso irrita. da balbúrdia da faculdade. Deus me livre. Tá doutrinando, né, os alunos a serem Não, de esquerda. para com isso, gente. E gente que frequentou a faculdade falando isso. O cara não lembra que não fez faculdade, não? Isso aqui é pior. Isso aqui é Gente do pior. céu. Falar em fazer faculdade, Márcio, eu fiquei sabendo, né, nos bastidores aí, ó, Opa! que você começou na engenharia, né? Como é que você foi parar na psicologia, da engenharia sair e parar na psicologia? Eu tava com medo de ganhar muito dinheiro, eu acho. Eu pensei nisso, foi. eu pensei nisso. Calma que daqui a pouco eu falo a minha também, que é parecida. Assim, desde que eu lembro de falar de profissão, eu queria ser engenheiro ou cientista. É que cientista ainda não colei, né? Plaquei. Mas assim, nunca tive dúvida de que eu faria engenharia. Primeiro vestibular, passei em 3 federais para engenharia, acabei ficando lá em Goiânia. Fiz um ano de engenharia. E logo que eu entrei, a faculdade entrou de greve e um professor só estava dando aula. Aí eu comecei a frequentar o CA. Uhum. Pronto, aí mudou de ideia. Aí não vai dar. Já explicou por que mudou. Aí você entende por que eu ganhei de todo mundo na sinuca, lá na sua casa. É verdade. Né? Dá uma surra na galera. Aí eu comecei a virar um aluno mala. Nunca fui aluno mala, sempre fui um excelente aluno. Professor. Hã? Foi professor mala também? Não, professor desde o primeiro dia foi certinho. Entendi. Inclusive, eu inaugurei reprovação em disciplina que nunca tinha tido reprovação na Qual o faculdade. critério para dizer que não é mal? Pra ser mala, vamos fazer o negócio, né? Contratem o Márcio. Cara, olha, agora vem um fato interessantíssimo. Neste período, meus pais estavam trabalhando com marketing de rede, aqueles esses. Você já deve ter ouvido falar, né? Marketing multinível, tem uns nomes também, né? Às vezes pirâmide. O pessoal tentava defender que não, né? Tentava defender que não, mas tem uma lógica bem parecida. E aí, nesses eventos, tem muitas palestras motivacionais. E eu tava também fazendo o negócio e começando a ganhar dinheiro. Falei, pô, não sou um aluno mala na engenharia, né? Eu ia olha só o que eu gostava de ver nas palestras. Eu vi os caras falando de mitos gregos, adorava. Geralmente era um psicólogo que tava falando, né? Quer saber? Eu tô ganhando dinheiro com esse negócio. Vou fazer psicologia porque eu quero fazer umas palestras bonitas igual a esses caras. Mal sabia eu que a coisa ia virar completamente, né? Mas e tinha um amigo meu, o Leonardo, que ele se formou em engenharia, mas a gente conversava muito, ele foi dando apoio também. Aí comecei a conversar com ele sobre isso. Aí um belo dia, parei numa banca de revista, comprei lá as questões que mais caíram no vestibular da psicologia de 1900 e não sei o que até 1990, estudei e entrei e fiz o vestibular, passei isso, fiquei um ano lá na escola de engenharia, no segundo. No dia que tinha uma prova, eu não me dei o trabalho de fazer a prova. De cálculo. Não, era de química. Química. Eu não me dei o trabalho. Aliás, não, me deu o trabalho eu assinei a prova, entreguei. Eu falei, eu não vou gastar o dinheiro do governo, nem meu tempo, né, do contribuinte. Fui lá e fiz a minha baixa lá na secretaria e já nesse mesmo semestre entrei para psicologia. E a mudança foi nessa. Mas a veia de engenheiro, eu acho que assim, a forma de pensar o mundo sempre continuou. Logo que eu entrei na psicologia, que eu fui ser bolsista de quê? Automação de experimentos psicológicos, fazer programação de software dentro do laboratório, né? Montar laboratório, desenvolver material, né? Sempre fiquei nessa vibe, mas aí
pessoal que passou comigo, um colega foi para São Carlos, eu tinha passado lá também, trabalha na Siemens, aí a diferença um pouquinho essa, né? Mas foi legal, eu gosto do que eu faço. Você sabe que na época que eu fui escolher o curso, eu queria engenharia ou mecânica ou mecatrônica. Tava na dúvida. Ele tem o sonho de ser mecânico de moto. Ele quer ter Quando uma mecânica aposentar, de que moto. daí eu não tenho que lidar com o ser humano mais, já vou estar cansado a vida inteira. Só moto. Mas aí o que aconteceu? Aí eu falei, pô, não, vou dar uma olhada na grade curricular. Aí, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, eu comecei a me assustar, né? Cara, não, vou me ferrar nisso aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu tava pensando assim, eu falei, pô, engenharia, será, cara? Eu teria que me mudar pra algum outro lugar, né? Hoje eu admito a hipótese de mudar pra qualquer lugar. Mas na época, né, eu falei, pô, vou mudar de cidade e tal, porque eu acho que Brasília ia virar professor. E olha que irônico. Olha só, Leandro. Fiz psicologia, porque eu vi lá a grade curricular e gostei, e hoje eu sou professor de psicologia. Então, segui pelo mesmo caminho, né? Acabei parando na psicologia e virando professor. Foi por Mas isso que eu até não quis hoje fazer matemática. Hã? Eu adorava matemática. Eu tinha pensado é? em fazer matemática. Eu ia te perguntar também, como é que foi? Aí. Falei, não, mas eu vou virar professor. Doce ilusão, acabei virando professor. Mas, engraçado, eu fiz um semestre de ciência da computação também. Porque isso aqui é bem interessante, acho que muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora. Meus pais não gostaram nem um pouco da ideia de eu fazer psicologia. Mesma coisa lá em casa. Então, e aí eu gostava de computadores, né? Eu não entrei com 10º do background que o Márcio entrou na engenharia dele, eu não sabia programar nada. Aprendi a programar em Pascal, mó porcamente na disciplina da faculdade. Pior. Mas assim, minha mãe não queria que eu largasse computação de jeito nenhum para fazer psicologia, e eu quase larguei a psicologia algumas vezes mesmo, até me encontrar na parte mais acadêmica. E hoje em dia não sou mais professor, inclusive o que eu mais faço hoje é atender, né? Atuo muito mais como psicólogo clínico do que professor propriamente dito, mas foi mais ou menos esse caminho aqui. Eu acho que esse interesse do Márcio pela engenharia e meu pela computação, acho que isso tem uma correlação comum com quem se interessa em análise do comportamento, né, por essa visão de psicologia. Você falou em programação em Pascal, e uma das reprovações não foi culpa minha. Porque eu já Nunca é culpa sua. eu já sabia programar, linguagem de programação. Aí uma das disciplinas envolvia programação, não lembro agora, acho que era Pascal a linguagem. Aí tinha um trabalho, eu fiz, tranquilo, aí o pessoal, e aí, Márcio? Compartilhar. Falei, tá bom, toma aí, mas aquela... Sem Ctrl-C, Ctrl-V. Dá uma mudada, né? Muda um pouquinho aí o que vocês forem fazer, usa de exemplo. Aí, beleza. Pegou, chamou a gente na sala, eram 5, assim. Ó, o trabalho tá, você está excelente, valia 5. Como cada um, vocês entregaram o mesmo trabalho, 1 ponto para cada. Cara, eu já fiz isso como professor, já. Aí, reprovação, né? Reprovação. Eu já fiz na isso. única que eu ia passar pro pé nas Vou avisar costas. pros nossos alunos aí. Ideia boa. Eu já fiz isso. A prova estava igual. Ah, tirou 6. Beleza, 3 para cada um. Dividir. É justo, né? Isso não é FMG. Na instituição privada, acho que eu não tive muito coragem de fazer isso, não. Trabalho em equipe é interessante. Mas parece justo, né? Trabalhou em equipe, divide a nota, né? Divide a nota, exatamente. Mas e vocês, assim, eu sei que o Márcio foi mais na docência, né? Praticamente muito pouco em consultório, né? Na psicologia clínica. Não, foi depois já de uns 10 anos de formado, eu fiquei 1 ano na psicologia clínica. Foi um período curto, né? Chegou um ano no máximo de atendimento. Mas eu imagino que você deve ter muita história dentro da docência, assim, né? Histórias engraçadas, histórias diferentes de alunos, etc, né? Assim como o Guto, acredito que tenha muitas de atendimentos também, né? Diversas histórias. Você teria alguma que marcou vocês, assim? Teve uma que foi muito engraçada de consultório. Essa vai ter que ter tem um palavrãozinho. O tu a gente coloca depois. Eu fiz, né, um questionamento reflexivo, que é um procedimento da PCP, que tem como meta levar o terapeutizando a chegar a conclusões relevantes acerca da vida dele. Ele estava com um padrão de esquiva muito característico, ele estava querendo evitar uma situação e estava dando um monte de desculpa. Eu fiz o questionamento reflexivo até que ele concluiu que ele estava se esquivando. Aí, uma forma muito comum de terminar o questionamento reflexivo é: o que você vai fazer com essa conclusão? Ele: eu vou enfiar no cu, porra!
Caramba, não sei se era bem isso o objetivo. Deu muita risada, mas assim, analisando funcionalmente a resposta verbal dele, ele tá querendo dizer, pô, que merda que você me pegou na minha esquiva, né? E me levou a perceber isso. Isso é muito engraçado. Teve outro que foi muito engraçado também. Tinha uma terapeutizanda minha que tinha aquele padrão característico de não sei, Uhum. né? E aí, como uma resposta de fuga ali, eu fazia as perguntas e toda pergunta que tinha que pensar demais ou gerava uma reflexão que ela não queria fazer, ela não sei. A analista do comportamento metia uma extinção. Ela falou, não sei, eu. Meti o silêncio. Aí passou alguns segundos. Não sei. Não sei! Variabilidade na sua frente. Ó, Resistente, extinção. Pressionando a barra pra tomar água, né? Já dizia a caixinha lá. Vai aumentando a variabilidade. É, com certeza. Agora eu acho que tá numa hora interessante pra começar o complemento de frases, hein? Vamos então, né? Dar Vai lá, Gabriel. iniciar pra gente... Ah, não, teve um de docência. Antes de você ir pra isso, Então Sim. vamos. docência pode teve falar. muito engraçado uma vez. Eu tinha um aluno que era um cara fortão, bem maluco, assim. Eu tô dando aula explicando fading in, fading out, um negócio mó complicado de controle de estímulos. Aí o cara, professor! Eu, pois não, eu esqueci o nome do cara, sei lá, nome qualquer. Pois não, fulano. Michael Keaton. O Michael Keaton. Você, lembrei, você é a cara do Michael Keaton. O que isso tem a ver com fade in, fade out? Pô? Não, eu tava tentando lembrar, professor. Tem a ver com controle de estímulos. Tem a ver né? com controle de estímulos. No meio da aula, o cara. No meio da... Nossa, foi engraçado. Cara, E tem... o Márcio? A gente não ouviu o Márcio É verdade. falando Eu sou um profissional muito sério, não tenho histórias engraçadas na minha prática profissional. Estamos encerrados, então. Esse é o Valeu, foi bacana, foi. A história mais Não engraçada tem- não foi tem o uma seu história- monitor, né? É isso que eu ia falar. Não A tem parte mais história com certo engraçada monitor. foi eu ser seu monitor. Mas fui lá. Então, E aí? a gente vai começar aqui. A gente vai passar algumas frases pra vocês, basicamente. Completem, né? A gente vai fazer uma brincadeira de completar essas sentenças para que, né, com aquilo que vier à cabeça de vocês, aquilo que vier, para que a gente, enfim, entenda um pouco sobre como vocês pensam sobre essas características. Pode passar Vocês têm primeiro, por CRP ativo, isso é uma prática psicológica vedado o uso de não profissionais. Tem CRP. A escola Fernando Reis, isso aí. Ela tava, como... ela tava nas pesquisas aí, usa ainda. Meu trabalho como psicólogo. Olha lá, Márcio. Seu trabalho como psicólogo, o que você falaria sobre isso? Eu trabalho como psicólogo, muito gratificante. Não só como psicólogo, mas como professor, terminar o dia sabendo que você está contribuindo para melhorar a vida das pessoas, eu acho que é bacana. Hoje mesmo, tô falando isso para um aluno, assim, que ela fez uma apresentação hoje, assim, uma evolução gigantesca. Nossa, é pouco, mas ver alguém se formando ali, alguém que vai se tornar um psicólogo, né? Sim. Profissional, e você sabe que você contribuiu ali, né? Ou contribuir com desenvolvimento de estratégias para outros colegas poderem também fazer a diferença na vida das pessoas, eu acho muito bacana. Tá? Eu tava brincando no negócio da engenharia, mas assim, eu acho que não me vejo tendo seguido aquele outro caminho, né? Deu tudo muito certo, gosto muito de ser psicólogo, de trabalhar nos diferentes níveis que eu trabalho na psicologia, de aplicação, docência, eu trabalho com autismo e tudo. Eu lembro que uma vez na aula do Guto, não esqueço disso, o Guto falou assim. Talvez ele tenha mudado a forma de pensar, mas eu achei muito bom, assim. Frustrante, mas bom. Ele falou assim, ó, gente, eu gastei 2 anos pro meu mestrado, 4 anos pro meu doutorado. Eu devia ter estudado para concurso, passava do Senado, tá ganhando muito mais. É verdade. Mas aproveitando o gancho, né, Guto? Tem tudo a ver com o que você está falando, Ivo. Tem. Porque o meu trabalho como psicólogo se regozija com a mudança de comportamento, que tem muito a ver com o que o Márcio está falando. Mas, Dona Conceição, minha mãe, é bom de grana também, entendeu? Então, ele é gratificante financeiramente para quem se expõe às contingências. Então, é uma profissão que, se você parar para pensar, é uma hora muito bem paga. Certo? Se você se expuser às contingências. Se você ficar na zona de conforto, que eu chamo de zona de conforto miserável, você vai ficar miserável. Que aqui ninguém tá, né? Justamente por isso a gente tá aqui. Exatamente, vocês estão de parabéns. Então, minha mãe
devia ter postado em mim, mas deu certo. Mas hoje a bichinha reconhece, tadinho. Mas ele é um trabalho bem gratificante, tanto do ponto de vista de mudança de comportamento, mas financeiramente também. Mas fica a dica aí para quem está assistindo. Galera, vocês têm que se expor às contingências, tem que dar a cara a tapa, tem que correr atrás, tem que se aventurar, tem que convidar para um podcast um professor que você acha que não toparia. Faz todo sentido eu mandar um livro para Artimed, que isso faz toda a diferença. Verdade. Total. Vamos lá? Próxima sentença, por favor. A terapia serve para... Vai lá, Márcio. Eu sei que você não trabalhou tanto com a terapia, mas às vezes você faz terapia, ou fez terapia, ou... Entende, né? Em 1.500 quilômetros eu não vejo ninguém. Mais terapeuta que Mais Márcio. terapeuta que Márcio. Embora o período de atuação tenha sido breve, eu estudo sobre terapia e prática do psicólogo, ensino sobre isso praticamente todo dia, né? A terapia serve para promover qualidade de vida, promover bem-estar, para te ajudar com questões que sozinho, eventualmente, você não vai dar conta, ou mesmo você até daria conta, mas você pode lidar com essas questões de uma maneira mais suave, digamos assim. Ele quase falou pragmática, chegou perto. Mais Fala porque... Não vai. Vai, Guto. Eu vou falar algo mais, não tão bonito, mas mais singelo que o Márcio. Para mim, a terapia serve para mudança. Né? É como eu vejo, é como ela faz sentido para mim. A terapia ela tem um compromisso com a mudança para propiciar maior qualidade de vida, mais bem-estar e mudanças úteis. Autoconhecimento. Né? Então, na minha concepção, a terapia serve para mudança. Hoje vocês fazem terapia também? Eu faço. Faz, né? Eu faço. E meu terapeuta é um gestalt terapeuta, eu gosto muito dele. Um abraço, Marcos, ótimo. Que bacana. Gosto bastante dele. Você, Márcio, sério demais pra fazer terapia? Não, Inteligente demais pra isso. fiz terapia quando adolescente. Teve um significado pra você? Como é que... Cara, faz bastante tempo. Não, você é mas, jovem. Cara, fez, assim, de autoconhecimento, de interação com a família. Me mandaram, meu pai era muito calado, né? Muito introspectivo. Mas foi bacana. E foi com uma psicodramatista. Aí, ó. Aí. Se eu faço terapia? É. Eu nunca fui muito fã de fazer terapia. Não, Mas acho que é necessário. Agora eu estou fazendo terapia com um psicanalista. Incrível, né? Porque, bom, na faculdade a gente aprendeu que psicanálise não presta. Mas depois a gente aprendeu que presta sim. Tô brincando. Quero dizer que eu fui professor dele, mas eu não tenho nada a ver com essa fala que ele acabou de dizer, não. Também não. Jamais disse algo nesse sentido. Pode né? cortar, tô brincando. Não foi com você que ele aprendeu isso aí, né? Inclusive, uma dica rápida, tá tendo nas Brincadeira. redes sociais, né, nos podcasts e nos divulgadores científicos, uma discussão muito grande de psicanálise ser pseudociência ou não, né? Aí uma dica para os colegas psicanalistas, se é que eu posso dar alguma dica para os colegas psicanalistas, é o seguinte: um primeiro ponto, quando atacarem psicanálise ou qualquer outra disciplina, nenhuma disciplina ela análise de comportamento, psicanálise é ciência ou pseudociência, são as práticas que podem ser avaliadas, né? A disciplina por si não é. E com relação a evidências, se vocês entrarem no site da APA, que tem uma página só de terapias baseadas em evidências, você vai ver lá uns 3 ou 4 exemplos produzidos, psicoterapia ou psicodinâmica, prática baseada em evidência, de terapias psicodinâmicas para transtorno pós-traumático, por exemplo. Então tem, só para contribuir aí para a discussão, né, do pseudociência ou não, olhe para as práticas, olhe para ferramentas específicas que você vai conseguir em qualquer área aí, ou na maioria delas, buscar evidência científica. É brincadeira, viu, gente? Tô gostando bastante da terapia. Terapeuta. Ele ficou matutando depois. Eu acho que eu exagerei. Exagerei. É um bom profissional, tenho gostado bastante, viu? Mas tem um pouco a ver com o que o Ivo falou agora há pouco. Vou falar uma frase que você vai achar bem engraçado. Porque terapia é um encontro de almas. Entendeu? Ô, Jungiano aí. Então, na realidade, depende muito da pessoa. É uma pessoa que está fazendo aquele negócio ali. E, de fato, quando você tem manual,
com um procedimento bem específico, há menos espaço para a subjetividade do terapeuta. Certo? Mas para terapias menos manualizadas, de fato, vai ter muito a ver como é que você se sente na presença daquela pessoa que está te atendendo. Discordo Muito mais do que a completamente, não tem nada a ver manual com subjetividade. Briga, briga. Podemos fazer um outro podcast só pra isso. Vou dar uma briga, vou ficar em silêncio. Ele adora discordar de mim. Mesmo que depois ele concorde, mas ele adora. Meu esporte preferido é discordar do Guto. Vocês escreveram juntos. Não, né? ele discorda de mim e fica assim, ó. Esperando eu Esperando responder. essa. Eu achei que ia começar uma confusão agora, cara. Ah, que pena que não. Que pena, que pena. Não, mas porque nós não temos tempo, esse assunto vai longe. Vai longe, né? Ó, terapia, cara, eu fiz com 4 ou 5 profissionais diferentes. Mas não no sentido de não me identifiquei, troquei e tal. É porque eu acho que chega um momento da terapia que você precisa de um ponto de vista, teoria diferente, de um olhar diferente para aquele mesmo fenômeno, né? Pode acontecer. Então, pode acontecer. E aí, o único que eu não fiz ainda, mas vou fazer em algum momento, é comportamental. Não fiz. Mas não porque por alguma crítica a respeito disso, né? Mas justamente pela questão de não conhecer tantas pessoas da análise do comportamento. Basicamente, conheço só vocês dois. O Márcio não atende. Vou ter que buscar ajuda com o Guto. Mas o Márcio tem uma clínica com ótimos terapeutas, vários ex-alunos meus. Né? E eu também tenho uma clínica que também temos vários ótimos terapeutas. Vários alunos meus. Ex-alunos nossos. Ex-alunos meus. Davi, tem mais uma, não tem? Tem mais uma? Pode passar aí, por favor. Duas, na verdade. Márcio, qual foi a sua maior conquista profissional? Conte pra gente Pergunta saber. difícil. Profissional. Vamos falar em jogral. Minha maior conquista profissional. Foi Princípios Básicos da Análise do Comportamento. Um baita livro, né? Básicos, hein? Foi mesmo? Foi a maior Tem certeza que é princípios, não é processo? Cara, é o que me. Não é processos, não é princípios mesmo. Assim, é difícil pegar uma coisa só, mas assim, o que me projetou mais, o que deu mais retorno, o que me tornou mais conhecido. E rico. Rico não, deu pra comprar algumas coisas lá pra casa. Mas foi o livro. Mas no geral, eu tenho muito orgulho de muitas coisas que eu fiz, desde os artigos, publicações, outros livros que eu publiquei, né? De ter montado a minha empresa lá com o Gleidson, que é meu sócio, da forma que a gente pensou e de que a gente trabalha. Então, de maneira geral, eu sou bem, assim, orgulhoso da minha trajetória, né? Assim, gosto das coisas que eu faço, fico satisfeito com o resultado dos trabalhos, mas assim, se pegar um que deu um destaque, né, foi de fato o livro. Eu acho que a resposta do Márcio faz sentido. Acho que tem vários momentos da minha carreira que me dão bastante orgulho. Escrever o livro foi uma delas. Propor uma abordagem psicoterápica Ousado. bem ousado. Legal. Não sei se é uma conquista propriamente dito, mas, enfim, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso. Abri minha clínica com a Patrícia, né, minha sócia. Também é uma coisa que me dá bastante orgulho, enfim. E teve uma coisa que eu tenho belas conquistas em relação a ex-alunos meus que têm um papel muito relevante. Lucas Ferraz Córdova, por exemplo, que dá aula no FMS, o próprio Fábio, que foi seu colega, ia trabalhar lá com a gente. Então tem várias pessoas que passaram pelas nossas, lembrei só de 2, mas tem vários outros exemplos de Luciana Werneck, né, que foi minha aluna na UFMG. Então tem vários profissionais, o Calil, né? Calil Couto, tá Calil na Couto, Noruega, né? Noruega. Então, vocês também, enfim, a gente vê o impacto que a gente produziu na vida de pessoas que estudaram com a gente, onde é que elas chegaram. Isso é bem bacana. No CEUB agora tem vários ex-orientandos meus, né? O Eduardo Alcace Viegas, tem a Adriana Gebrim, o Paulo. Então foram ex-alunos meus, então dá muito orgulho. Colegas ali, professor. São colegas fazendo um trabalho bacana. Pô, bacana. Mas só que assim, quando a gente fala maior conquista, realmente é difícil falar uma, né? É muito complicado, porque são várias. Às vezes um atendimento que a gente faz. Você sai bem feliz. Você sai bem feliz. E tem outros que você sai.
Tem, tem. Tem uns que você quer sair, inclusive. Faz Acaba questão, logo. né? Acaba logo, pô. Tomara que essa pessoa procure outra pessoa, né, pra ser atendida e tal. E na nossa última Ah. frase. Tem mais uma? Vocês tinham falado que essa era a última, hein? É? Não. Hum. Essa é Já pensou interessante. em desistir da profissão? Ou Tem nunca floreio pensou? essa daí. Por quê? Eu já pensei na graduação, depois de formado. Ah, não. Vou ter que cortar também. Reunião de colegiado. Eu quis ter feito engenharia, eu ter continuado na computação. Então, na graduação eu pensei em quase desistir da psicologia algumas vezes, mas depois de formado, não. Nunca pensei em desistir, não. Eu pensei em desistir porque eu gosto muito do que eu faço. Eu consigo me sustentar financeiramente e adoro as diferentes coisas que eu faço dentro do meio da psicologia. Se fosse fazer outra coisa, talvez uma das que eu mais gosto, talvez eu continuasse fazendo pesquisa, mesmo não sendo docente ou deixando de ter qualquer vínculo com formal e profissional com psicologia, né? Mas eu gosto bastante. Então, acho que tô tentando lembrar que acho que nunca pensei em desistir, não. O que é interessante nisso tudo é pensei em desistir também na época da graduação. Mas quando a gente para pra pensar, né, que tanto eu, quanto o Gabriel, acho que nunca te perguntei. Mas da escolha da psicologia, como é que foi, né? Porque a nossa escolha não foi uma escolha aquela, nossa, desde pequeno eu quero ser psicólogo e tal, meu sonho é ser psicólogo. Ah, não, você falou sim. Você falou sim. Você falou. Então, quer dizer, desde criança, nenhum dos quatro aqui pensava, né? Você psicólogo, vai ser lindo e Queria ser maravilhoso. veterinário na minha vida. Foi uma decisão tomada, às vezes, Gostava ali de no cachorro. momento e que deu certo. Verdade. Né? Às vezes a gente acha que as decisões têm que ser tomadas assim, né? Floreadas. Eu sempre quis ir. Tá? Eu falo pros alunos. Cara, eu decidi de última hora, olhando a grade curricular, falei, pô, interessante. Parece legal. Olha só. Vou fazer. A minha escolha foi interessante. Eu quis fazer psicologia porque eu queria arrumar outro jeito de interferir no comportamento das pessoas que não fosse dando conselhos. Porque os desgraçados, meus amigos, nunca seguiram meus ótimos conselhos. Eu acho que isso tem tudo a ver com a criação da PCP, no fim das contas. Eu fiz porque meu pai odiava psicologia. Cara, Aí e seu terapeuta dessa hora já... Aí eu olhava Vai pro ter meu pai trabalho, assim. hein? Aí quando passava um psicólogo na televisão, meu pai, vai trabalhar, você não sabe o que você tá falando. Meu pai ficava pé da vida. Aí eu ia fazer economia, né? Aí eu falei, vou sacanear meu pai, vou fazer um semestre de psicologia. Aí entrei na faculdade, falei, pô, legal, vou fazer só mais um. Aí depois não saí mais. Tá sacaneando Virei até hoje, docente, pai. tô sacaneando desde A 2005. pessoa, o que eu posso fazer que vai deixar meu pai mais bravo? Vou me formar, fazer mestrado e dar aula na área. Eu ia ser economista, minha família inteira é de economista praticamente, ou de advogado, então... Já pensou em complicado. desistir, cara? Já. Já pensei Enquanto eu vim desistir. pra cá hoje, Quando o Márcio falou a história dos 1.500, pensei em desistir. Ou se mudar pra 1.500 km pra lá, pra tentar ganhar espaço, né? no raio de 1.500 km não vai dar certo. Mas eu acho que a minha motivação também é parecida com a do Márcio, que é justamente a ideia, né, de dar aula, de ensinar pessoas, de levar enfim, de mudar algumas questões comportamentais, e atuar no processo de ensino-aprendizagem, que eu acho que é o mais importante, assim. Para mim, eu me vejo como docente desde o início da faculdade. Só que, né, é algo que eu sempre quis, eu nunca quis ser terapeuta, mas a terapia me escolheu em alguns momentos, nem sempre, né? Alguém tem que formar os Mas foi bom. terapeutas, né? Verdade, verdade. Pessoal, então, aproveitando, né, estamos chegando ao fim, agradecer a presença de vocês aqui. Apesar de vocês falarem que não eram rockstar, eles se amarram no rock, tocam também, né, e tal. Sim. Então, é muito legal porque eu vejo aqui essa proposta como uma oportunidade de humanizar o psicólogo. Então, ver a gente brincando, ver a gente falando bobagem, ver a gente falando coisa séria, ver a gente se posicionando e vendo que a gente também tem nossas mazelas, nossas dificuldades na vida e tal, eu acho que isso é primordial. Porque o psicólogo, muitas vezes, ele é julgado no nosso dia a dia como se fosse um defensor da moral e dos bons costumes, e não tem nada disso. É o contrário disso, é o oposto disso. Então, é importante que as pessoas entendam melhor nosso trabalho, e é uma oportunidade também de entender o trabalho de vocês, né? Uma oportunidade de, poxa,
né, dialogar com dois profissionais incríveis. Sim, sim. Então, obrigado pela presença de vocês. Acho que o Gabriel quer falar mais alguma Duas coisa. referências, não só pra gente, mas pra grande maioria dos psicólogos do Brasil que acompanham, né? E que aprendem pelo livro desses dois grandes autores e que têm nos ajudado, têm trazido aí um grande conhecimento para todos nós. Então, agradeço também pela presença dos senhores aqui e que a gente possa manter sempre essa comunicação. Sigam eles lá também, tá, pessoal? A gente vai colocar o vídeo para vocês no YouTube, no Instagram e a gente vai fazer, né, o que for necessário. Lembra de falar, curte. Curte, compartilha, se inscrevam, né? Tanto no dele, no canal Instituto dele, Valden nosso. 4 e Exato, Pragmática Pragmática, Psicoterapia Márcio Cursos. Borges Moreira também, do Instagram. Gutos, Exatamente. Instagram, da Pragmática. O Pragmática Psicoterapia, eu tenho meu pessoal, tá aberto também, quem quiser seguir. Mas eu faço mais Uhum. divulgação da Pragmática Psicoterapia e cursos, tanto no nosso canal, quanto no YouTube, quanto nossa página lá do Instagram. Então sigam a gente, curtam, compartilhem, tem muito conteúdo lá para você ter uma boa ideia do que acontece em psicologia. A gente vai ter um curso agora, acho que daqui a 3 semanas, né, sobre habilidades sociais. Então quem tiver interesse, certo? Obrigado pelo convite. Márcio, mais uma vez é um prazer imenso discordar de você. Moçada, um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Um abraço, gente. Gente, obrigado, um abraço, obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado. Até a próxima.